Terra parece sólida, estável, imutável. Mas essa sensação é uma ilusão. Debaixo dos nossos pés, o planeta está em movimento constante, acumulando tensão, deslizando milímetro por milímetro todos os anos. E enquanto o mundo inteiro observa a famosa falha de San Andreas, existe outra estrutura geológica ativa, extensa e perigosamente silenciosa, que quase ninguém conhece. Ela corta o oeste dos Estados Unidos, atravessa desertos, montanhas, cidades e rodovias. Não é uma única rachadura visível no solo, mas um sistema inteiro de fraturas profundas, trabalhando juntas, redistribuindo a pressão entre placas tectônicas gigantescas. Os cientistas a chamam de Walker Lane. Nos últimos anos, instrumentos de alta precisão têm mostrado que essa região não está parada. Pelo contrário, ela se move, se deforma e absorve parte significativa da energia tectônica que molda a Califórnia e Nevada. Terremotos reais, já registrados, confirmam que ali não existe silêncio geológico, apenas um perigo menos óbvio. A pergunta não é se a Terra está se movendo. Ela sempre esteve. A pergunta é por que quase ninguém fala dessa falha, mesmo ela tendo potencial para redefinir o futuro sísmico do oeste americano. O que exatamente é Walker Lane? Onde ela passa? E por que alguns cientistas acreditam que ela pode ser tão importante quanto a San Andreas? É isso que você vai descobrir agora. A Walker Lane não é uma falha única, visível ou fácil de apontar em um mapa. Ela é o que os geólogos chamam de uma zona de falhas. Um corredor largo e complexo formado por dezenas de fraturas geológicas que atuam juntas. Em vez de uma única linha, trata-se de uma região inteira onde a crosta terrestre está sendo lentamente deformada. Essa zona se estende por aproximadamente 700 a 800 quilômetros, acompanhando a borda leste da Sierra Nevada. Ela começa no sul da Califórnia, passa por regiões próximas ao Vale da Morte, atravessa áreas do leste da Califórnia e segue em direção ao oeste de Nevada. No caminho envolve locais conhecidos como a região de Lake Tahoe, a cidade de Reno e vastas áreas desérticas. O papel da Walker Lane é fundamental no equilíbrio tectônico do oeste dos Estados Unidos. Ela funciona como uma espécie de válvula geológica, absorvendo parte do movimento entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Estudos baseados em medições por GPS mostram que cerca de 20% a 25% desse deslocamento não passa pela falha de San Andreas, mas por essa zona menos conhecida. Diferente da imagem popular de uma grande rachadura no chão, a Walker Lane se manifesta por meio de pequenas falhas paralelas, fraturas enterradas e deslocamentos quase imperceptíveis na superfície. Esse comportamento fragmentado é justamente o que a torna mais difícil de identificar e, ao mesmo tempo, cientificamente intrigante. Em outras palavras, a Walker Lane não é uma exceção no mapa geológico. Ela é uma prova de que a Terra não se move apenas por grandes rupturas visíveis, mas também por sistemas discretos e distribuídos, capazes de acumular e liberar energia de forma silenciosa, até o momento em que deixam de ser. Quando se fala em terremotos na Califórnia, um nome domina o imaginário coletivo: a falha de San Andreas. Ela é longa, bem definida, aparece em livros, documentários e até em filmes de Hollywood. Em muitos pontos, sua linha pode ser vista claramente na paisagem, o que ajuda a transformar um conceito geológico complexo em algo visual e fácil de entender. A Walker Lane é exatamente o oposto disso. Ela não é uma linha contínua, não corta o solo de forma óbvia e não possui um traçado único que possa ser apontado em uma imagem aérea. Por ser uma zona larga composta por dezenas de falhas menores, sua presença é fragmentada e, para quem não é especialista, praticamente invisível. Essa diferença explica boa parte do silêncio em torno da Walker Lane. A mídia tende a focar no que é simples de explicar e fácil de mostrar. Uma única falha famosa gera manchetes, enquanto um sistema complexo exige contexto, mapas técnicos e explicações mais longas. Como resultado, o risco acaba sendo subestimado pelo público. Do ponto de vista científico, porém, a importância é clara. Dados de GPS, estudos geológicos e o registro de terremotos mostram que a Walker Lane acomoda uma parcela significativa do movimento tectônico que antes se imaginava concentrado quase exclusivamente na San Andreas. Eventos sísmicos relevantes ocorridos dentro dessa zona reforçam que ela está longe de ser secundária. Em resumo, a Walker Lane não recebe menos atenção porque é menos ativa ou menos perigosa,
mas porque é menos óbvia. Ela não chama atenção aos olhos, não rende imagens dramáticas e não ganhou um lugar fixo no senso comum. Ainda assim, sob a superfície, ela continua se movendo, silenciosa, constante e essencial para entender como a crosta terrestre realmente funciona. Para entender por que a Walker Lane é tão importante, é preciso observar o que está acontecendo em uma escala muito maior: o movimento das placas tectônicas. A costa oeste dos Estados Unidos marca o limite entre duas gigantescas placas da crosta terrestre, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Elas não colidem nem se afastam. Elas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Durante décadas, acreditou-se que quase todo esse deslocamento fosse absorvido pela falha de San Andreas. De fato, ela continua sendo a principal estrutura desse sistema. No entanto, medições modernas de altíssima precisão mudaram essa compreensão. Redes de GPS instaladas ao longo da Califórnia e de Nevada mostram que o movimento não está concentrado em um único ponto. Esses dados revelam que cerca de 20% a 25% do deslocamento total entre as placas ocorre fora da San Andreas, distribuído pela zona da Walker Lane. Isso significa que vários milímetros de movimento por ano estão sendo acomodados por falhas paralelas, espalhadas por uma faixa larga da crosta terrestre. Na prática, a Walker Lane funciona como uma extensão do limite entre placas. A energia tectônica se divide, se espalha e se acumula em múltiplos pontos, em vez de se concentrar em uma única falha principal. Esse comportamento ajuda a explicar por que terremotos significativos podem ocorrer longe da San Andreas, em regiões que antes eram consideradas secundárias. Esse processo não é rápido nem perceptível no dia a dia. Ele acontece lentamente, ao longo de milhares e milhões de anos. Mas ao observar os dados científicos, fica claro que a Walker Lane não é apenas um detalhe geológico. Ela é uma peça ativa e imensurável no sistema que controla o movimento das placas tectônicas no oeste da América do Norte. A atividade da Walker Lane não é apenas teórica ou baseada em modelos matemáticos. Ela já se manifestou de forma clara, por meio de terremotos reais, registrados por redes sísmicas modernas e amplamente estudados pela comunidade científica. Esses eventos confirmam que a zona está ativa e capaz de liberar grandes quantidades de energia. O exemplo mais marcante ocorreu em 2019, na região de Ridgecrest, no leste da Califórnia. Em um intervalo de pouco mais de 24 horas, 2 terremotos principais atingiram a área. O primeiro com magnitude 6,4 e o segundo, ainda mais forte, com magnitude 7,1. Ambos aconteceram dentro da zona da Walker Lane, não na falha de San Andreas. Esses terremotos foram especialmente importantes porque envolveram uma sequência complexa de rupturas em falhas diferentes, conectadas entre si. Em vez de uma única falha rompendo, várias fraturas se ativaram em cadeia, um comportamento típico de zonas de falhas distribuídas como a Walker Lane. Esse padrão ajudou os cientistas a entender melhor como a energia tectônica pode migrar de uma falha para outra. Além de Ridgecrest, registros históricos mostram diversos terremotos moderados ao longo do século XX em áreas associadas a Walker Lane, especialmente em Nevada e no leste da Califórnia. Embora muitos desses eventos não tenham causado grandes desastres, eles reforçam a ideia de que a região está longe de ser estável. Para a ciência, esses terremotos funcionam como um laboratório natural. Cada evento fornece dados valiosos sobre como as falhas interagem, como a crosta se deforma e como o risco sísmico deve ser avaliado em regiões que não se encaixam no modelo de uma única grande falha. A Walker Lane, nesse contexto, deixou de ser apenas uma hipótese geológica e passou a ser reconhecida como uma estrutura ativa, dinâmica e fundamental para compreender o comportamento sísmico do oeste americano. Entre geólogos, existe uma hipótese que vem sendo discutida há anos e que ganhou força com dados mais recentes. A ideia de que, ao longo de milhões de anos, a Walker Lane pode estar assumindo parte do papel que hoje pertence à falha de San Andreas. É importante deixar claro desde o início que isso não indica uma mudança repentina, nem um cenário catastrófico iminente. Trata-se de um processo lento, natural e observado em escalas de tempo geológicas. A história da Terra mostra que limites entre placas tectônicas não são estruturas fixas. Eles podem se deslocar, se fragmentar ou se reorganizar ao longo de milhões de anos. Alguns estudos sugerem que o sistema San Andreas, Walker Lane, representa um limite de placas em transição, onde o movimento antes concentrado em uma falha principal está sendo gradualmente distribuído por uma zona mais ampla. As medições por GPS reforçam essa possibilidade.
ao mostrar que uma fração significativa do deslocamento entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana já ocorre na Walker Lane. Os dados indicam que essa zona não é apenas auxiliar, mas estruturalmente relevante. Em termos simples, parte da carga tectônica está sendo redistribuída. Isso não significa que a falha de San Andreas esteja deixando de ser perigosa ou ativa. Ela continua acumulando tensão e seguirá sendo uma das principais fontes de grandes terremotos na região. O que os cientistas investigam é a tendência de longo prazo. Se, em um futuro geológico distante, a Walker Lane pode se tornar um componente ainda mais dominante desse sistema. Essa hipótese ajuda a explicar por que terremotos importantes vêm ocorrendo fora da San Andreas e por que o mapa do risco sísmico precisa ser constantemente revisado. Em vez de um único vilão geológico, o oeste dos Estados Unidos abriga um sistema complexo, em evolução contínua. A Walker Lane, longe de substituir a San Andreas da noite para o dia, representa uma mudança gradual na forma como a Terra acomoda forças gigantescas sob a superfície. Embora a Walker Lane atravesse grandes áreas desérticas, seus impactos potenciais não estão restritos a regiões isoladas. Diversas cidades e centros urbanos estão localizados dentro ou muito próximos dessa zona de falhas, o que torna o risco sísmico um fator real de planejamento e segurança. Entre elas estão áreas como Reno, Carson City, regiões próximas ao Lago Tahoe e comunidades do leste da Califórnia. Os riscos associados à Walker Lane são semelhantes aos de outras zonas sísmicas ativas: terremotos moderados a fortes, ruptura do solo em áreas localizadas e danos à infraestrutura, estradas, pontes, redes de água, gasodutos e linhas de transmissão de energia são particularmente vulneráveis, especialmente quando atravessam falhas ativas ou solos suscetíveis à liquefação. Em comparação com a região da falha de San Andreas, a diferença principal não está na existência do risco, mas na forma como ele se manifesta. Enquanto a San Andreas concentra grande parte da energia em uma única estrutura, a Walker Lane distribui essa energia por várias falhas menores. Isso reduz a frequência de eventos extremamente grandes, mas aumenta a possibilidade de terremotos significativos ocorrerem em locais diferentes e menos esperados. Esse padrão distribuído cria desafios adicionais para o planejamento urbano. Em áreas onde o risco sísmico é bem conhecido, como ao longo da San Andreas, códigos de construção e planos de emergência são mais rigorosos. Já em partes da Walker Lane, a percepção pública do risco é menor, o que pode resultar em infraestrutura menos preparada, mesmo diante de uma atividade tectônica comprovada. Quando comparada a outras zonas sísmicas do mundo, como o Japão ou a Turquia, a Walker Lane não se destaca pela frequência extrema de grandes terremotos, mas pela sua complexidade. Ela exige uma abordagem diferente de avaliação de risco, baseada não em uma única falha dominante, mas em um sistema inteiro em constante evolução. Para as cidades da região, isso significa que o perigo não é inexistente, apenas menos óbvio, e justamente por isso, mais fácil de ser ignorado. Apesar de a Walker Lane não ser visível a olho nu, ela é uma das regiões geológicas mais monitoradas do oeste dos Estados Unidos. Cientistas acompanham seus movimentos de forma contínua usando tecnologias capazes de detectar deslocamentos menores que a largura de um dedo humano. O objetivo não é prever exatamente quando um terremoto vai acontecer, mas entender como a crosta está se deformando ao longo do tempo. Uma das principais ferramentas usadas é o GPS de alta precisão. Estações fixas ancoradas diretamente na rocha medem o movimento do solo em milímetros por ano. Esses dados mostram com clareza que a região da Walker Lane está em constante deslocamento lateral, confirmando que ela absorve parte significativa do movimento entre as placas tectônicas. Outra tecnologia essencial são os sismógrafos. Essas estações registram desde grandes terremotos até microtremores imperceptíveis para as pessoas. Ao analisar esses pequenos eventos, os cientistas conseguem mapear falhas ativas, identificar padrões de liberação de energia e compreender como diferentes fraturas da Walker Lane interagem entre si. Além disso, estudos geológicos de campo analisam camadas de solo, rupturas antigas e depósitos sedimentares para identificar terremotos ocorridos milhares de anos atrás. Esse tipo de pesquisa ajuda a estimar a recorrência de eventos sísmicos e a magnitude máxima que determinadas falhas podem atingir. Mesmo com toda essa tecnologia, existe um limite claro. Terremotos não podem ser previstos com data, hora e local exatos. O que a ciência oferece é a avaliação de risco, não a previsão precisa. Ao combinar dados de GPS, registros sísmicos e estudos geológicos,
Os pesquisadores conseguem indicar onde a probabilidade é maior e como as cidades podem se preparar melhor. No caso da Walker Lane, o monitoramento constante é uma forma de transformar um perigo invisível em conhecimento concreto e, com isso, reduzir seus impactos futuros. A Walker Lane não é uma lenda esquecida nem uma teoria alarmista. Ela é uma realidade geológica ativa, silenciosa e comprovada por dados científicos. Enquanto não chama atenção na superfície, abaixo dela a crosta terrestre continua se movendo, acumulando e redistribuindo forças que moldam lentamente o oeste dos Estados Unidos. O que torna a Walker Lane particularmente importante não é apenas sua atividade, mas o fato de ela desafiar a forma como costumamos enxergar os riscos naturais. Não há uma única linha no mapa para apontar, nem um nome famoso que desperte medo imediato. Ainda assim, terremotos reais, medições por GPS e décadas de estudos mostram que essa zona desempenha um papel essencial no equilíbrio tectônico da região. Compreender a Walker Lane é entender que o planeta não funciona de maneira simples ou previsível. Grandes mudanças podem acontecer longe dos holofotes, distribuídas em sistemas complexos que evoluem ao longo de milhares ou milhões de anos. Ignorar essas estruturas não as torna menos reais, apenas nos torna menos preparados. No fim, a Walker Lane nos lembra de algo fundamental. A Terra está viva, em movimento constante, mesmo quando tudo parece tranquilo. E muitas vezes, as maiores ameaças não são aquelas que vemos claramente, mas as que agem em silêncio, sob nossos próprios pés.